Muito bem, amigos e amigas, vamos iniciar aqui mais uma live no projeto LB Convida. Vamos ter a honra aqui de contar com um convidado super especial, o membro do MPMG, colega, meu amigo também, o Marcelo Cunha de Araújo. Daqui a pouco ele chega aqui para dividirmos a live. Eu encaminho aí a ele o convite e vamos dividir a tela. Marcelo Cunha, que eu vejo aqui, acaba de entrar. Eu vou encaminhar para ele o convite e vamos dividir esse encontro. Vamos ver? Tentando aqui encaminhar, se a conexão permitir. Marcelo, se estiver me ouvindo, quiser encaminhar também aqui, eu dou ok. Vamos ver? Acho que agora vai. Vamos aí aguardar. Aí, que bacana, maravilha. Como E vai, aí, meu amigo? amigo? Tudo bem? Joia? Tudo jóia? Sobrevivendo ao coronavírus, né? Manter aqui o foco, disciplina, não é fácil. E com criança em casa, o movimento é animado, né? É verdade, eu sei disso também. É É complicado, verdade. mas a gente vai trabalhando aí sempre, né? Acho que tem que manter uma rotina, né? Sim, É, o que tem funcionado para mim muito nessa época de coronavírus é fazer uma rotina mesmo de exercício físico, estudo, Ministério Público, PUC. sim. Então, Produzir, né? Não parar, né? exato, exato. Até É. porque, agora, eu tenho assistido mais séries e filmes também. Aí eu quero ouvir dicas, viu? No final aqui Eu eu vi vou no te perguntar, você vai Joia. aqui encaminhar suas dicas, né? Para esse Não, período aí beleza. difícil, bem difícil. Não é isso? Isso, Meu joia. amigo, bem-vindo. Eu queria aqui, primeiro, dar meu muito obrigado por topar aqui participar do encontro, do projeto, contribuir um pouquinho aqui para o estudo, né, da nossa disciplina, tirar um tempinho aí, um tempinho do seu conforto aí da noite, do seu convívio aí familiar, para passar aqui um pouquinho ainda aqui com limite de tempo, né? Um pouquinho aí do seu enorme conteúdo, a sua imensa bagagem. Eu vou falar brevemente aqui do seu trabalho, não que seja preciso, né? Seu nome, sua produção falam aí por si só, mas para quem está chegando aí, né? E aí se ambientando com o encontro de hoje, eu queria só então aqui informar que vamos bater um papo com Marcelo Cunha de Araújo. Eu iniciei a live falando que somos colegas de MPMG, tenho muita honra de falar isso. Além de Exato. colegas, amigos, né, pessoais, famílias, enfim. E também aqui você tem uma vasta produção acadêmica, produção bibliográfica, titulação. Eu vou só resumir aqui, né? Para a gente não levar tanto tempo, o currículo é enorme, mas além de membro do MPMG já há um bom tempo, o Marcelo, ele é mestre em Direito pela PUC Minas, e Isso. doutor também em Direito pela UFMG, e tem uma inteligência múltipla, né? Não se limita só aqui ao direito. É Tá formado bom. também em Engenharia Mecânica, não é isso, Marcelo? Pela Isso, UFMG, confere, exato. né? E também, ó, satisfeitos? Não. Marcelo, já promotor, e aí está, né? Exato. O brilhantismo aí, já promotor, já doutor em Direito, né? Se formou em Psicologia pela PUC ou FMG? PUC? Não, o FMG.
O A FMG. psicologia, o FMG. Perfeito, perfeito. Então, é uma visão bem ampla, né? Não é uma visão É. bitolada e até multidisciplinar, o que ajuda muito aqui, né? Para uma melhor discussão dos temas, uma abordagem mais completa, né? Ele atualmente leciona a disciplina Processo Penal na PUC, não é isso, Marcelo? Exato. A Isso. PUC Coração Coração Eucarístico? Eucarístico. Isso, Isso. perfeito. E ele é autor de vários artigos, né? Artigos, eu sempre estou lendo aí em revistas do MP, publicações na internet, vários livros. Tive até o prazer de coordenar uma obra, o Temas Atuais do MP, que contou Exato. aqui com a participação do Marcelo, né? Que Exato. abrilhantou aí o projeto. E entre tantos outros livros, ele é autor de uma obra que eu considero aqui pioneira, assim, inovadora, que tem um viés crítico até pelo título, né? Sem até hoje sem precedente aí no mercado, que é o Só é Preso Quem Quer, que chegou, Marcelo, na segunda edição, foi isso? Não, foram 4 edições. Quatro, perdão, perdão, Isso. perdão. Não, não, Me sem equivoquei. problema. Eu tenho duas. É. É isso, é isso. Perdão. Não, sem É, problema. E já fica aqui um pedido público de um fã aí do seu trabalho. Se você tiver já como atualizar o livro, né? A última edição foi quando? Me lembra? Foi 2016. Se puder já criar a É, quinta edição à luz do pacote anticrime, puxa vida, seria fantástico, fantástico, é verdade, né? verdade. Bom, e aí, enquanto isso não ocorre, né, vamos bater um papo sobre a obra e, ao final, vamos discuti-la aqui, né, à luz também da lei, a Lei 13.964 de 2019, uma lei ainda muito nova, uma lei ainda com pouca aplicação prática, ainda em discussão, ainda em debate, tá bom? Exato. Só para concluir o início aqui, Marcelo, para quem chegou agora, para quem não acompanhou ainda nenhum encontro, nenhuma live, o formato aqui da live qual é? Eu sou um mero entrevistador. O convidado aqui é a estrela da noite, é quem vai aqui dissertar sobre os temas, é quem vai comentar aqui. Eu não vou me alongar tanto, eu falo mais no início e Tá, depois eu sigo só um roteiro que eu preparei aqui, né? Com perguntas. Vamos só ter um norte, até para não certo. cansar muito aí, né? Quem estiver acompanhando. Eu inicio, introduzo o tema, encaminho a pergunta e você vai embora, né? Você dá o seu Joia. recado aqui, tá bom? O tema, então, é o Ótimo. Só é Preso Quem Quer e Pacote Anticrime. Marcelo, inicialmente, para quem eventualmente não conhece o livro, não teve aí o prazer de ler a obra, eu queria aqui, só para orientar, né, a discussão, que você fizesse assim um panorama, né, apresentasse um panorama da sua obra, um breve resumo, em que consiste, os objetivos, fundamentos, diretrizes, o viés crítico, enfim, você apresentasse aí ao público essa sua obra aqui, que é uma obra fantástica, essencial, leitura Ah, isso aí. obrigatória. Vamos lá? Joia. Pô, ô, Leonardo, primeiro eu queria te agradecer aí pelas palavras. Eu sei que não sou merecedor, mas é fruto da nossa amizade. E isso é que me deixa feliz, de ter em você um amigo de sempre, né? No Ministério Público, e igual você falou, que a gente pôde estreitar os laços dentro do Ministério Público, e você pode ter certeza, é uma pessoa que eu admiro demais, mas demais Obrigado. mesmo. E Obrigado. assim, na área do processo penal, eu conheço bastante os livros atuais de processo penal. E eu posso te dizer que
o seu é de uma profundidade e de uma objetividade e de uma facilidade muito grande para quem quer um conhecimento amplo, mas que não pode gastar assim, meses, anos para estudar. Sim. Uhum. E eu acho que sua obra nem devia ser chamada de sinopse, mas de manual mesmo, porque ela tem uma profundidade que às vezes um manual não tem. Entendi. Então, fica a Obrigado. minha admiração, e Obrigado. você sabe que sempre que eu tenho dúvidas, eu me socorro em você, não só no seu Não, manual, mas aproveitando a nossa proximidade, a eu. gente sempre É, discute é, os temas, né? Não exato. é Não. consulta, não, é um diálogo. Mas o Obrigado, seguinte, viu? em Obrigado. relação a nada, isso aí eu é que tenho a honra de poder dizer que eu sou seu amigo. Mas o Obrigado. seguinte, em relação à obra, primeiro o seguinte, como a obra ainda está, eu realmente teria que fazer uma atualização dela, mas eu tenho outros projetos atualmente, não estou conseguindo tempo para fazer isso, mas quero fazer. E eu queria deixar um convite para o pessoal que está assistindo, e que não é meu aluno da PUC, porque eu convidei meus alunos para assistirem hoje aqui na PUC e tudo, porque os alunos da PUC, eu disponibilizo para eles o meu livro em PDF, para eles lerem, às vezes no dispositivo móvel, no Kindle, em alguma forma. Quem tiver interesse dos seus seguidores Uhum. ou dos Uhum. meus mesmo, que não tenham o livro, Aham. me mande um direct dentro do Instagram, porque aí eu devolvo o meu e-mail, aí através do e-mail eu mando um e-mail com o livro em PDF para se a pessoa Olha, interessar. Enquanto não sai uma edição nova, né, no excelente. papel, Aham. as pessoas podem. Os meus alunos eu disponibilizo, porque os alunos que perdem algum trabalho, aí eles são obrigados a ler o livro, sabe? Como punição. É. Certíssimo. Que Então, assim, para punição substituir boa. um trabalho. Mas é o seguinte, a história do livro é que ela. é, é, quando eu entrei no Ministério Público, eu entrei no Ministério Público em 2001. Então, Uhum. agora em 2021, vai fazer 20 anos que eu estou dentro do Ministério Público Tempo de voa. Minas Gerais. E quando eu entrei, como a maioria das pessoas que entram no Ministério Público, a gente se sente muito vocacionado, assim, Uhum. a, ao combate à criminalidade, a evitar injustiças. Então, da mesma forma que você sente uma vontade muito grande de fazer o bem, Uhum. punindo o criminoso violento, Uhum. o traficante, o grande traficante, o criminoso do crime organizado, do crime do colarinho branco, você também tem uma vontade muito grande de que as pessoas assim não fiquem presas além do tempo adequado, do tempo justo, né? Uhum. Uhum. Que elas cumpram a pena no, no- no- em estabelecimentos com dignidade. E eu comecei a perceber que, apesar da maioria das pessoas, dos promotores, dos juízes, Uhum. eles serem pessoas assim que estão com o coração no lugar certo, no final das contas, você gerava uma punição seletiva muito grande. Dito de outra forma, por mais que eu me esforçasse nos casos do colarinho branco, e Uhum. por mais que o juiz não fosse corrupto, comprado, isso eu só trabalhei com os juízes que eu não posso falar absolutamente nada a esse respeito. Tipo, eu nunca tive nenhuma suspeita de corrupção de nenhum juiz que eu trabalhei, graças a Deus. E por mais então que você tenha atores bem intencionados, você tinha no final das contas o seguinte: todos os meus réus do colarinho branco eram absolvidos, Uhum. ou então o processo não ia adiante, ou a Aham. preventiva era ou revogada, Uhum. entendeu? Em segunda instância, ou pelo próprio juiz. E eu ficava assim, mas olha, se nós temos atores bem intencionados, e se a lei é a mesma para todos, como é que no final eu posso ter um resultado tão discrepante? Uhum. Aí eu fui.
eu tentei pegar todos os casos em que eu conseguia ver essa inadequação, e aí eu fui destrinchando no livro. Então, para Uhum. quem quiser o livro, e eu recomendo o meu livro, Claro. não só como um aspecto crítico, mas também até como uma revisão de processo penal, Sim, aí eu sim. começo a debater a prisão preventiva, a prisão temporária, a prisão em flagrante, os tipos de flagrante, a preventiva, a execução penal, a Uhum. forma como é feita a execução penal, os crimes hediondos. Então, serve também como uma revisão de penal e processo penal para as pessoas, só que com uma pitada crítica. Porque aí eu falo assim, olha, essa interpretação do STF ou do STJ gera tal consequência assim ou assado. Uhum. E aí, Uhum. aqui, dicas de passagem, que é o seguinte, e meus alunos sabem muito bem que o tempo inteiro eu falo a respeito do garantismo na prática. Sim. Porque, pelo título do meu livro, as pessoas podem ter impressão assim, é porque não leem o subtítulo, só É. leem o título. Que é assim, só é preso quem quer. Aí fica parecendo que eu posso achar que a prisão é a solução de tudo. Uhum. E nada mais longe do que eu penso. Uhum. Eu quero é mostrar como que o sistema ele acaba tendo dois pesos e duas medidas a partir de uma mesma norma abstrata, Uhum. teoricamente aplicável para todos. Uhum. Então, não é, então, quer dizer, eu me considero bem garantista, Sim, sim, mas não um hipergarantista, como eu sim. até coloco. O termo que eu. Porque essa é a obra que eu fiz, então, resumindo a respeito da primeira questão que você me Uhum. colocou. Eu entrei no Ministério Público muito empolgado em 2001, Uhum. e Uhum. aí eu fui tomando banho de água fria, aqui, ali, e fui começando a colocar isso no papel. No início eu comecei a escrever muito para o jornal Estado de Minas, Uhum. Uhum. artigos pontuais, ó, a prisão preventiva, a não sei o que. E aí eu fui compilando esses artigos num todo harmônico e Uhum. transformei em livro. Então eu lancei o livro em 2009. Em 2009, eu era a única pessoa no Brasil que falava contra uma hegemonia de um garantido. Então, eu tentei cunhar o termo hipergarantismo. Sim, E sim. hoje em dia, principalmente a partir da obra do democídio Uhum. e bandidolatria, Uhum. aí o Diego, salvo engano, Diego Pesce, né? Uhum. Ele coloca o termo hipergarantismo monocular, né? Isso. Então, Isso. esse que foi um termo que vingou Hiperbólico mais. Isso, monocular. Isso. exato. É, é. Aí ele vingou mais, mas desde 2009 eu já usava o termo hipergarantismo, Daí né? porque eu Assim, falei aqui, obra de é. fato pioneira, inédita, Não, sem realmente dúvida. naquela época, tanto que assim, Que abriu eu os até, olhos, né? exato, porque É, aí a gente começou a ver certas, e que até hoje a gente vê, muitos sim, exageros para o sim, lado de uma interpretação que eu considero inadequada do direito sim, processual penal. sim. Perfeito, perfeito. Joia. Vamos seguir, aí vamos Certo? avançar um pouquinho aqui no livro. Eu queria então aqui, dentro do perfil da obra, que você falasse um pouquinho nessa concepção garantista, na visão crítica aqui do processo, sistema penal. Você indicasse aqui para a gente as principais falhas, lacunas, principais problemas, né, do sistema penal que vem lá no livro. E aí, o que tem muito a ver com aquilo que você falou aqui, que é a seletividade penal. Né? Até que ponto isso é feito de uma forma intencional, né? Para prejudicar alguns e alguns muitos e beneficiar outros poucos, né? Então, Exato. isso que eu queria te ouvir aqui, Marcelo, sobre falhas e sobre a seletividade penal. Bem, o ponto central que eu acho, que até me deixa bem triste, é que é o seguinte: eu não acho que seja demais, é também, mas eu não acho que seja demais uma questão de legislação.
sim. Eu acho que é muito mais uma interpretação jurídica. Aham, Muitas vezes uma interpretação imposta pelo STF ou STJ, porque a gente até pode discutir se hoje em dia a teoria dos precedentes que é usado lá no Código de Processo Civil, se ela pode ser uhum, usada também no Código de Processo Penal. Mas nem precisa aham, de chegar a tanto. aham, O que acontece é que a maioria dos precedentes do STF e do STJ, nem tanto do STJ, mas muitos do STF, eles dão uma interpretação limitada de dispositivos legais e constitucionais abstratos que uhum, poderiam ser interpretados de uma forma não tão é, desarrazoada, não tão voltada sempre para o réu. uhum, uhum, Então, o que acontece? Essas falhas, então o ponto central que eu quero falar é o seguinte: uhum, a uhum, falha de interpretação ela é muito grande no Brasil. uhum, Então uhum, não se permite ter uma interpretação diversa. E uhum, por que que isso acontece? Porque hoje em dia, primeiro, o STF e o STJ, eles baixam de cima para baixo uma interpretação que ela é muito favorável ao réu. uhum, uhum, E, em segundo lugar, os juízes que entram de baixo para cima, o juiz que acaba de passar no concurso público e o uhum, promotor também, e aí aham, defensor nem se fala, uhum, mas uhum. todos eles, mas aí o defensor está no seu papel. Sim, O claro. defensor está correto, ele está entrando numa instituição que serve a defender o hipossuficiente. Uhum, Então, uhum. ele tem que fazer esse papel mesmo. Agora, o É. juiz e o promotor que acabam de passar no concurso, não só eles absorvem sem nenhuma crítica o que vem de cima do STF e do STJ, Aham. mas também eles já vêm de berço com a visão garantista. Por Sim. quê? Outra coisa que eu tento colocar no livro é que na década de 90, o IBCCRIM, o Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, ele foi efetivamente tomado Sim. pelos grandes escritórios de advocacia. Então, houve uma imposição de uma visão hipergarantista na academia. O Sim. que acontece? Hoje em dia, você não consegue. Vamos supor, eu quero fazer minha tese de doutorado na UFMG, ou em qualquer faculdade, vou te falar, vou te ser sincero, do Brasil. Aham. E aí eu quero defender o seguinte: eu quero defender uma interpretação da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que ela tem essa interpretação atual, por exemplo, e a Aham. Corte Interamericana de Direitos Humanos, Aham. de, por exemplo, considerar que o não fornecimento de material genético, num caso de crime de estupro, pelo suposto estuprador, pode configurar uma presunção que deve ser dirimida pela própria defesa, Uhum. já que Aham. ele se recusou a fornecer o material genético. Aham. Se você se propõe a debater isso na academia, Já ganha rótulo. não é que você ganha rótulo, é que você ganha bomba. Você nunca vai entrar, se o seu projeto de dissertação de mestrado ou seu projeto de tese de doutorado é esse, Aham. provavelmente você não vai conseguir ser aprovado na. E olha, eu não estou falando que a resposta seja criar essa presunção, nem Sim. estou falando que a resposta seja não ter essa presunção. Eu estou falando que nem a Inicial. discussão Isso. é Iniciar. permitida. Então, você, num ambiente assim, o novo juiz e o novo promotor e todos da comunidade jurídica acabam tendo uma naturalidade muito grande para É. aceitar certos entendimentos Aham. e que são a todo consideração é, geradores de impunidade. Então é o seguinte, resumindo, olha, as garantias do réu jamais podem ser colocadas em risco, as garantias Uhum. constitucionais do réu. O réu Sem tem dúvida. que ter todas as suas garantias preservadas. E quem tem aula Sem dúvida. comigo no dia a dia vê que o tempo inteiro, por exemplo, eu essa semana estava dando aula sobre provas para a Aham. minha disciplina de Direito Processual Penal 1 da Aham. PUC. E aí eu estava tentando interpretar, como já discuti com você, o Uhum. artigo 156 Sim. que fala das provas antecipadas que o juiz pode deferir ou não de ofício. Aham. Aliás,
ou seja, o princípio da verdade real, até Sim. que ponto que ele é compatível agora com o pacote anticrime. E eu estava falando, olha, na minha interpretação, o 156.1, que é a possibilidade do juiz fazer provas no inquérito policial de ofício antecipadas, eu acho que ele não é compatível mais, que eu acho que o juiz não pode mais produzir nenhuma prova Uhum, no uhum, inquérito policial. Essa é a minha uhum, interpretação. uhum. Sendo isso gerador ou não de impunidade. Ou seja, minha preocupação não é se gera ou não impunidade. Eu acho que nesse caso não tem jeito. O Sim. 156.2, que é a produção de prova no processo, eu acho que ainda o juiz pode deferir de ofício quando for uma prova que não seja exclusivamente de atribuição do Ministério Público, Uhum, como uma prova de autoria e materialidade. uhum, Então, o juiz, se houver essa. Então, resumindo o que eu estou falando, não é porque eu entendo que existe a impunidade no Brasil que toda interpretação minha, independente de qualquer que seja o caso, vai uhum, ser, entre aspas, contra o réu. Né? aham, Eu acho que as garantias e direitos fundamentais, eles são o que de mais caro nós temos na nossa Constituição. Eu só estou claro. falando que em certos casos, a interpretação brasileira ela é excessivamente equivocada. Vou te dar um exemplo até para Por concluir favor. essa pergunta. O, o, o caso da prisão após segunda instância. Sim, sim, que eu iria Veja te só. perguntar, mas vamos lá. Isso, exato. Você está falando, estou anotando aqui, tá? É, Aprendendo. mas então, a prisão após segunda instância. O STF voltou atrás, ele da volta atrás que ele teve, então ele voltou atrás da volta atrás, de se falar que atualmente o único caso de execução provisória, por enquanto, é o caso da condenação do júri a Aham, pena maior do que 15 anos. Porque então o que acontece? O STF, então a posição atual do STF é que, mesmo após a condenação em segunda instância, pendente tão somente recurso especial e recurso extraordinário, que são matéria exclusivamente de direito e que não têm efeito suspensivo, uhum, mesmo assim, em privilégio do princípio da presunção da inocência, não se permite a execução provisória da pena. uhum, uhum. Olha, veja bem, qual país que adota isso? É só o Brasil. Então isso é um péssimo indício. É, Se alguma coisa fora Jabuticaba só tem no Brasil, não quer dizer que está errado, mas aham. quer dizer que é um péssimo indício. São Tem vários países. quatro instâncias, nem isso? Exato, É, exato. é, Então, assim, isso aí foge à razoabilidade, porque os princípios constitucionais, eles têm que conviver harmonicamente. Já aham, existem instâncias que já tem um órgão julgador, inclusive colegiado, que verificou a culpabilidade do réu e analisou as provas. uhum, Então, o correto seria a execução provisória, até porque todos os países do mundo adotam essa solução. aham, Mas não. Agora, quem que se beneficia com essa solução? É o criminoso do colarinho branco ou é o criminoso violento? Ou é o traficante de drogas? E uhum, aí volta para o início. E aí isso dá um banho de água fria no promotor de justiça de primeira instância. aham. Porque ele está ali no dia a dia secando gelo. E Exatamente. vendo o traficante, Exatamente. o microtraficante, que muitas vezes ele é colocado erroneamente no 33 caput, até pelo próprio promotor de justiça, Sim, e na verdade ele tinha que se beneficiar do 33 parágrafo 4º. aham, Então, essa miséria do processo penal, essa mazela do processo penal, é sobre isso que eu tento falar no livro. Que assim, olha, não adianta você falar que você é um grande defensor dos direitos humanos porque você acha que a prisão em segunda instância, a execução provisória em segunda instância, você está realmente garantindo os direitos humanos. Não é bem isso que acontece. é, Você está é, garantindo que grandes escritórios de advocacia vão ter uma fonte inesgotável de recursos financeiros a partir da contratação dos criminosos do colarinho branco ou mesmo do criminoso violento, mas que tenha grandes recursos financeiros. Agora, diga-se de passagem, e eu gosto de deixar bem frisado, sim, o seguinte, o grande escritório de advocacia
que faz esse papel, em nada ele está fugindo à ética. Porque a ética do advogado é possibilitar a melhor defesa possível do cliente dele. Então ele está corretíssimo, o grande escritório de advocacia. E se algum dia eu, por alguma infelicidade da vida, fosse acusado e recorresse em instâncias superiores ao STJ, ao STF, eu contrataria justamente esses grandes escritórios de advocacia. Então, eu não estou fazendo uma crítica ao grande escritório de advocacia, porque ele está no seu papel ético, ele não tem nada de antiético. Agora, eu estou criticando o sistema e as pessoas que pensam estar fazendo uma cruzada em prol dos direitos e garantias fundamentais quando falam que, por exemplo, são contra a prisão após a segunda instância. Eu não acho que você está certo ou você está errado, de ser a favor ou contra. Eu só acho que isso tem que ter uma discussão mais oxigenada. Não pode ser um time de futebol. Né? Passional, né? E sem rótulos também, né, Marcelo? Exato, Porque exato. Se você sustenta uma posição, certo ou errado, né? Mas que é contrária ao interesse do réu, você ganha rótulo. Não se discute. Você é taxado. É inquisitivo, ditatorial, fascista. Calma, né? Abaixa o rótulo. Vamos discutir ideia, né? Em compensação, quando a gente fala assim, olha, eu acho que, por exemplo, eu já li o seu artigo sobre a prisão preventiva de ofício após o pacote anticrime. Sim. E eu concordei ipsis literis com tudo que você colocou. Mas eu entendo que talvez a jurisprudência vá num caminho de falar o seguinte, diferente do seu artigo, de falar assim, não vai ter exceção mais nenhuma. Todas as prisões preventivas, a partir de agora, não podem ser de ofício. Eu não acho que estaria completamente equivocado. Não, é uma interpretação razoável. Até com o fundamento do terceiro A, né, o sistema acusatório, a atuação dos juízes. Sim, há uma coerência, né? Exato. A gente fica indignado se o argumento é criado de uma forma premeditada, né? Para atender algum interesse e evitar o debate, evitar o diálogo. Né? E aí, na hora que a gente defende o interesse, entre aspas, do réu, aí ninguém fala assim, não, você está vendo como é que a pessoa só está interessada no debate neutro das ideias, como devia ser todo acadêmico? Né? Então, é isso que me deixa triste no atual estado da discussão do direito processual penal brasileiro e do direito penal, que é muito enviesado. Então, o meu livro, eu quis foi trazer assim uma visão mais neutra. Sim. Porque eu sempre digo que eu consigo desagradar a todos. Então, os que são muito garantistas acham que eu sou punitivista. E os que acham que, na verdade, o que vai resolver é o sistema da lei e da ordem, é a punição da pequena contravenção que vai evitar, que vai subir aquele nível, aquele escalonamento da criminalidade, também acham que eu sou muito soft. Sabe o que é isso? Então, se me permite, minha opinião, você buscar equilíbrio em tudo na vida é algo que dá trabalho, não é simples, não é fácil. É muito mais simples, né? Você tem uma postura de um polo ou de outro e você caminhar sempre ali naquela direção. Você olhar ora um lado, ora o outro, você buscar o equilíbrio, a harmonia, não é simples, não é fácil. Exato. Né? É separar o joio do trigo. Exato, né? Exato. Porque o diabo está nos detalhes, entendeu? Exato. Você analisando os detalhes ali, é muito fácil você falar assim, eu sou contra a prisão, porque a prisão não ressocializa. O difícil é você falar assim, qual que é a diferença da preventiva, da temporária, do flagrante, da execução provisória, o efeito dos recursos. Então, de você ter um arcabouço dogmático para você aprofundar essa discussão. Exatamente. Né? Então, você fica polarizado, e isso aí vale para qualquer área do mundo, no país, política, né? E aqui direito também.
né? As É, pessoas se apegam a uma corrente e seguem meio que assim de forma cega aquele caminho, né? Você não exato, tem, exato. você não consegue coletar, olha, isso aqui de um lado é bom, agora isso aqui do outro lado é bom também, vamos entrar em harmonia. Não, É, não vê isso, né? exatamente, exatamente. A dificuldade do diálogo, debate, para mim tem a ver com isso também. Mas vamos seguir, não quero. O Claro. tema é palpitante, né? Se deixar, eu entro aí no debate, não quero, quero te ouvir. E aí, seguindo aqui, em relação a seu livro, você cita lá, eu gosto muito desse trecho aqui que você fala, que se a pessoa observar três elementos, a pessoa não será presa, né? E aí você pontua os elementos, quais seriam, né? Me conserte se eu estiver errado. A pessoa tem que fazer ao máximo para evitar ser presa em flagrante, né? Exato. Segunda coisa, tem que ter residência fixa, emprego fixo também, né? Ocupação, como se fala, né? Ocupação lista, residência fixa. E terceiro, não deixar que o caso dela caia na mídia, seja explorada na imprensa. É a Exato. receita, né? Para evitar uma prisão. É por aí, eu li de uma forma equivocada. Você Não, poderia explicar melhor? claro. Para começar, é o seguinte: as pessoas hoje em dia não têm mais humor, né? Porque, Sim. assim, é, é, isso aqui é óbvio que é uma brincadeira Ironia, é séria. óbvio. Isso. É, É uma isso. brincadeira séria sobre o que a gente vê na prática. Por quê? O que acontece? O que eu vejo é os casos assim absurdos, como homicídios, é, questões assim de macrocriminalidade de tráfico, ligada ao tráfico de drogas também, de Aham. crime organizado, crimes de lavagem de dinheiro. Se a pessoa conseguir esses três requisitos aí, é um checklist, né? A primeira coisa do checklist é o seguinte: você não entrar na prisão em flagrante. Porque se você. E fica muito fácil para o criminoso do colarinho branco não entrar na prisão em flagrante, porque quase nunca os crimes do colarinho branco dá flagrante. É, é, sim. Então, essa porta de entrada, se foi uma vez fechada, É, teria então que ter motivo para preventiva aham, ou para temporária, né? Mas assim, normalmente a gente fala da preventiva. aham. Então aí vem o segundo requisito do checklist, que é o seguinte: a pessoa tem que ter laços com a comunidade, ou seja, tem que ser o chamado cidadão de bem, Sim. a pessoa que fala assim, olha, não precisa ser um emprego fixo, mas tem que É, ser, por exemplo, um empresário, tem que aham, ser, é igual eu falo com meus alunos, olha, se você acha que o dono do morro, num tráfico de drogas, em Belo Horizonte, ele é o chefe do tráfico ou é possível ter alguém acima dele? O dono do morro mora lá no morro. aham, Mas e será que tem alguém acima dele ou ele é o cara que, por exemplo, tem contas que usa offshore, que vai aham, fazer uma logística de grande quantidade de droga? Não, aham. tem gente que está acima dele. Uai, mas se essa pessoa não mora na favela, onde ela mora em Belo Horizonte? Uhum. Ou em qualquer capital, ou não. Mas assim, se ela não mora na favela e mora em outro lugar, ela, obviamente, no cartãozinho dela não está escrito assim, financiador do tráfico, ou responsável pela logística, né, diretor de logística. Consultoria Isso, do tráfico. consultoria. Não tá. Então, quer dizer, essa pessoa vai ter uma empresa, ou Sim. é um funcionário público, ou é um juiz, ou é um promotor, Aham. ou é um político. Então, Parlamentar, né? são pessoas que têm laços com a comunidade. E se ela tem laços com a comunidade, fica difícil de você colocar a garantia da ordem pública como o Aham, requisito da preventiva. aham, Então, até porque assim, mas normalmente o criminoso do colarinho branco é primário, de bons antecedentes. aham. Como é que você vai falar que existe uma grande possibilidade de
reiteração para garantia da ordem pública ou garantia da ordem econômica. Não é Aham, tão fácil. Até é aham, possível, mas não é tão fácil quanto você pegar a pessoa que está cometendo o roubo do 157, ainda que seja primário de bons antecedentes. aham, Então, se você já cumpriu os dois requisitos ali do checklist, que é não ser preso em flagrante e não ser e ter laços com a comunidade, que é ter emprego, residência fixa, etc. E o aham. terceiro requisito, que é o mais importante deles, é não deixar o seu caso cair na mídia. Então, se cair na mídia estadual, já é muito arriscado de ser decretada uma preventiva. Agora, se cair na mídia nacional, aí sim. Aí você vai ter decretado uma É, preventiva. E o mais interessante, os tribunais não revertem. é. Eles não colocam a pessoa em liberdade se está em mídia nacional. Aí você vai dizer, mas onde que está no Código de Processo Penal o fato da mídia nacional ser um requisito da preventiva? Não Uhum. tem, mas você vê casos diferentes, casos similares sendo tratados de forma diferente. E veja só, eu não estou com o discurso aqui que o seu caso está na mídia, você é um injustiçado e você tem que ser posto em liberdade. Não, não é esse o meu raciocínio. Meu raciocínio é o contrário. Uhum. Uhum. Esses casos que estão na mídia demonstram o quanto que é absurdo um caso igual ao seu ficar em liberdade. Então os Sim, outros é que teriam que ser sido tá? presos na Perfeito. preventiva. É, Porque normalmente o pessoal usa o raciocínio é, contrário, né? é, é. Mas não é esse o meu raciocínio. Então, esse aí foi uma brincadeira que eu fiz no Sim, eu livro sei. para mostrar. E você pode ver vários casos da mídia, se quiser, se você tirar hoje, pesquisar a mídia, você vai ver vários casos hoje que a pessoa está aguardando preso Aham, porque o caso está na mídia. verdade. Aproveitando aí a pergunta que foi feita e aquilo que você apontou aqui, ponderou muito bem, com relação, Marcelo, ao sistema recursal. O sistema recursal, você falou aqui na execução provisória de pena, né? E aí eu indiquei as 4 instâncias que acabamos Isso. tendo no país. Você lembrou bem também que aquele réu que tem condições de pagar uma boa banca de advogados, né? E aí custear o processo até o fim, vai, sobe, sobe, vai embargando, né? E aí vai exaurir até prescrever, né? Que é sempre assim o desfecho desses casos, Exato. ou já fica tão distante que aí, né, já perde aquela resposta social, aquele senso aí de uma atuação efetiva do Estado, né? Então, o que eu Exato. queria ouvir aqui um pouquinho de você é se existe alguma crítica a ser feita a esse sistema recursal. É algo que demanda uma reforma em lei ou não só é algo muito maior do que isso? Ou o sistema recursal está aí a serviço do réu e aí a ampla defesa do réu poderia se valer, né, da ferramenta como bem entendesse, né? O conflito, É. eu brinco em aula, é o conflito entre infinita defesa e ampla defesa. Tem limite? Não tem Exato. É. limite? Né? Enfim. Bom, o seguinte, primeiro eu queria falar que existe uma diferença entre o que temos e o que queremos ter. Então é o seguinte, dentro do que temos hoje, o réu está, igual eu falei, eu gosto sempre de frisar, no papel ético da banca de advocacia de buscar os milhares de recursos. Uhum, Então, agora, isso é totalmente impensável até uhum, você conseguir, com os seus recursos, alcançar a prescrição. O seu objetivo do recurso é alcançar a prescrição. sim, Isso aí sim, é um absurdo. sim. Então, esses absurdos demonstram o que precisaria de ser alterado no sistema. Uhum, Se você me falasse assim, ô Marcelo, então para você, qual que é o sistema perfeito? uhum. Que aí, então assim, aí eu vou falar não é de algo que a gente poderia ter Ideal, né? com mudanças É, pontuais, uhum, como, vamos ver a respeito de mudar um pouquinho os embargos de declaração, igual no cível, que aí pode ser aplicado uma multa, aí só pode ir um e sim. tal. O que eu penso é o seguinte: primeiro,
o que seria o ideal? Seria um pouco uma... Aqui eu acho que travou um pouquinho. Tá me ouvindo, não? Tava um pouco. Eu tô te ouvindo, mas congelou aqui a imagem. Você me ouve? Tá. Tô ouvindo sim. Tá Tá voltando, tranquilo. tá voltando. Tá. Tá, ok, Seguinte, vamos. como que seria similar ao sistema norte-americano? Qual que é o parâmetro do Sim. sistema norte-americano? Seria que só teriam basicamente duas instâncias. Uhum, A uhum, instância, depois da segunda instância, seria muito difícil ou praticamente impossível aham, de ser acionada. Por aham, quê? Seria quase que aquela, eu não lembro se era emenda ou proposta do Peluso, de uhum. ação rescisória após a segunda Sim, instância. sim. É uma PEC. É. Isso. Mas o seguinte, o que acontece? A- Qual que seria o papel, o grande papel do STF e do STJ, então? Seria, Uhum, por exemplo, igual eu fiz no meu livro, uma comparação. Quantos casos que o Supremo julga por ano? São milhares de casos. Houve uma redução por causa da repercussão geral, uhum, por causa das súmulas vinculantes. Tudo isso houve já uma redução, tanto no STJ, recursos repetitivos, etc. aham. Mas a Suprema Corte norte-americana julga na faixa de 100 casos por ano. 100. Por Então, ano. eu acho, por ano. Isso deveria. Então, você imagina assim, uma corte que julga muito menos, mas com uma eficácia muito maior. Uma Então, repercussão, né? exato, É. cada caso da Suprema Corte americana, ele é estudado pelas faculdades de direito, cada um dos 100. Aham. Se você tem uma banca de advocacia na área ambiental e a Suprema Corte, um dos 100 ou 10 ou 5 dos 100 são ambientais, você vai pegar e vai destrinchar cada um desses. Então, Uhum, teria um requisito de admissibilidade muito mais fechado, tanto para o aham, STF quanto para o STJ. Então, essa era a minha visão ideal dos recursos. Por uhum, quê? Porque o grande problema dos grandes escritórios de advocacia, das grandes de advocacia, não é o problema deles discutirem o tempo todo. E sim o problema deles poderem discutir cada vez mais. uhum. E sim o problema deles gerarem prescrição e gerarem impunidade com essas discussões. Perfeito, perfeito. Marcelo, o tempo voa. Nós já estamos quase que É, acabando a live aqui, né, faltando Leonardo? aí É, uns 10 é. minutinhos, é uma pena. Joia. Não, tá. Eu tô Mas, adorando. puxa vida, eu queria me estender É, aqui. é, Mas eu quero te ouvir também sobre o pacote anticrime, né? E aí, certo. atualizando aqui o seu trabalho, o seu livro, né? E aí adequando aqui a lei que surgiu há pouco tempo. Em relação, vamos ser pontuais pelo tempo aí que temos, em Joia. relação a prisões, né? É, nós tivemos aí um novo regramento, principalmente lá nos artigos 310 até 316. Eu queria te ouvir em relação a esse regramento, se ele foi aprimorado, se ele serve para consertar, retificar falhas, ele permite uma resposta social ou estatal mais eficiente, ou não muda muito, ou na sua visão muda para pior, né? E aí eu queria destacar alguns artigos, sendo bem breve para te ouvir. Certo. Tem um artigo lá 316, parágrafo único, que impõe que juízes tenham que rever sempre a preventiva de ofício a cada 90 dias. É o terceiro B, inciso 6, que impõe que o juiz das garantias, quando vá prorrogar prisão provisória, né, tenha que observar um contraditório em audiência, portanto, oral, né? 310, parágrafo 4º, que fala em prisão ilegal,
se a audiência e custódia não ocorrer, né, em até 24 horas, e a execução provisória de pena de prisão, se for uma pena igual ou superior a 15 anos, condenação proferida pelo júri. Esses dispositivos aqui, na sua visão, são constitucionais, são inconstitucionais, são eficientes, a reforma foi boa, conserta falhas, né? Diminui o abismo social, a seletividade, contribui aí para uma punição maior, a macrocriminalidade, enfim. Eu queria ouvir aí o seu panorama aqui completo sobre isso. Joia. O seguinte, eu vou tentar ser pontual aqui em cada um dos temas. Te empurrei, desculpa o tempo. Não, não, não. Mas assim, é só porque... sim, e depois eu concluo. Olha, por exemplo, tem várias coisas que eu sou extremamente favorável e várias coisas que eu sou radicalmente contra. Então, por exemplo, audiência de custódia, respeitada as posições em contrário. Eu acho que é uma bobagem, eu acho que é um absurdo, uma quantidade de recursos gastos extremamente inadequados. Juiz das garantias já tem mais bons olhos. Acho que pode trazer vantagens até para a gente saber os limites do delegado de polícia. O que eu acho que vai consolidar algo que ainda é muito... Por exemplo, você vai estudar o direito norte-americano, os policiais eles sabem claramente os limites da atuação policial. E no Brasil ainda é muito abstrato isso. O policial ele não sabe muito bem até que ponto que ele pode ir, até que ponto que ele tem que ir ao juiz. Eu acho que isso vai ser favorável. Agora, em relação ao 3B, inciso 6, que você citou, eu vejo com péssimos olhos essa audiência. Acho que, agora, em compensação, o 316, que é a necessidade de revisão da preventiva a cada 90 dias, eu já vejo com bons olhos. Porque eu acho que as coisas não podem ficar sine die. A pessoa está presa, então a situação dela tem que ser revisitada periodicamente. Então é uma obrigação de revisitação periódica para aquela pessoa que está presa. Ainda que isso, às vezes, se transforme em algo mecânico. Que o juiz, às vezes, vai copiar e colar, mas pelo menos ele vai estar de novo à vista daquele réu ali. E aí eu acho até atuar, né? De alguma forma. E até devia ser somado. Não, devia ser colocado no relatório, olha, já é a 4ª prorrogação, já é a 3ª prorrogação, porque realmente o réu não pode ficar à mercê. E adiantando aqui, a do júri. Do júri eu acho que é constitucional, até porque é a atual posição do STF, mas não só por causa disso, mas pelo respeito à soberania dos vereditos e pela impossibilidade de alteração da reforma, né, pura e simples da sentença. Já foi colocado um parâmetro de 15 anos, que é um parâmetro bem razoável, então eu acho que eu sou totalmente favorável, até porque eu era favorável à prisão em segunda instância. O que foi proibido pelo pacote anticrime. Você vê que o pacote anticrime dá com a mão e tira com a outra também. Proibido não, né? Ele incorporou a jurisprudência que o STF já reconhecido. E aí a última coisa que eu queria falar sobre o pacote anticrime, só para fechar, por favor, que eu achei que foi a inovação mais positiva, foi a alteração da lei de execuções penais para as progressões de regime. Que eu acho que diminui um pouco a impunidade tão grande existente na execução penal. Então, eu convido a todos os alunos aí, todos os estudantes, todos os profissionais de direito a darem uma olhadinha no pacote anticrime, no que tange especificamente a modificação da progressão do regime, que eu achei bem interessante. Então, essas foram minhas considerações aí sobre o pacote anticrime. E vamos discutir mais em um outro encontro. É porque o tempo ficou corrido, Marcelo. Você me perdoe aí. Não, se eu te atropelei demais, de alguma forma. Não, que isso. O objetivo Você me passa a bola, aí eu saio driblando e não quero trocar para ninguém, não. Mas só para concluir, eu tenho feito isso aí nas lives, né?
haja visto o período que estamos vivendo, a gente falou isso aqui no início, um período delicado, dificuldade de manter o foco, manter a disciplina em estudos, em trabalho, e a gente precisa cuidar sempre aí da saúde mental, né? E nada Joia. melhor do que arejar a mente, né? É, é, Enfim, tentar, dentro do possível, é, curtir um pouco, aprender um pouco fora aqui do direito. Então, vamos fechar aqui o bate-papo com suas dicas, que eu queria ouvir, já que você falou aí que está ali maratonando séries. Fala para mim, por favor, aí, dicas de 2 livros não jurídicos, sua bagagem enorme. Você é formado em engenharia, em psicologia, né? Então, queria ouvir dicas e dicas também de séries, filmes. Fique à Tá. vontade, temos aí uns 5 minutos. Não, joia. Então, assim, primeiro que eu adorei essa pergunta. Assim, eu gosto muito de ler, gosto Sim. muito de assistir séries nesses de streaming. É, é, então, com todo o carinho do mundo, eu queria indicar um livro que eu adorei, que eu li agora, acabei de ler, li agora em dezembro, janeiro, que é de um psicólogo canadense, muito famoso, Vou é, anotar. que, é, que chama 12 Regras para a Vida. 12 É, Regras para a Vida. Chama Jordan Peterson, o nome desse psicólogo. Ele está muito famoso, é um dos livros assim, mais interessantes que eu já li em toda a minha olha vida. isso. É um Olha isso. livro otimista assim, que dá um gás para as pessoas, assim, que fala Anotei da aqui. vida, do sentido, ó, esse aí eu recomendo, assim, de coração, porque Ó, bacana. ele é, assim, ele foi um livro muito importante para mim. Então, eu gostei dele demais, então sempre que eu posso eu recomendo. E um outro livro que, assim, aí já é mais na área, assim, política, mas não tem viés político nenhum, mas já antigo, é o livro 1984, do Excelente. George Orwell. Então eu acho que Excelente. é um livro assim bem interessante É. e que me marcou muito também. Aham. É, e agora séries. Séries, assim, minha paixão também. Adoro assistir Também. séries, adoro assistir filmes aí. Eu pego vários que você assiste, inclusive Ó, tem uma série. Não, porque você às vezes coloca no Instagram para e quebrar o aí clima. eu até teve uma que eu gostei muito, que você pôs lá, que é uma série, eu acho que é alemã, de uma viagem no tempo. Eu Dark. esqueci. Isso, esse mesmo. Eu assisti Excelente. todos os episódios, gostei muito. Mas Aqui, não tá entre as junho, minhas tops mais, não. Vai ter a terceira junho, temporada. final de junho, 27 de junho. Fica atento. Eu vou querer assistir. Vai lá. Mas é o seguinte, as minhas favoritas da Netflix, ou Aham. outros streamings também, tem muito Só boas. temos 1 minuto e 50. Reloginho ali. Tá, Vamos lá. vou rapidinho aqui. Tá. Então, uma que eu tô assistindo agora, que foi indicação, assim, de uma amiga minha, que eu tô adorando, que chama The Sinner, que eu tô ainda no final da primeira temporada, então Eu vi a ninguém pode primeira. dar spoiler aqui. Não, É, não, a primeira. é, É, é isso. E é. agora as outras que eu adoro é o Homeland. Sim. Homeland eu gosto muito. Outra que também gosto muito chama Better Call Saul, que é um spin-off Breaking Bad. do Breaking Bad. E É. também uma que eu estou assistindo que chama Billions, Sim. que também fala sobre a O criminalidade Bernardo Gonçalves financeira. esteve aqui, disse que é fã de Billions, fã. Então tá Muito aí, ó. boa. Eu E eu gosto não vi muito. ainda. É. É. E fala sobre os promotores no combate ao crime contra o sistema financeiro. Que bacana. Marcelo, Vai. para concluir então aqui, meu muito obrigado. Desculpe aqui ter atropelado, é o tempo que está curto, mas foi Sem uma problema. live muito enriquecedora, uma visão crítica que a gente precisa ter também aqui, fugir um pouco da dogmática. Tenho certeza que Exato. quem acompanhou aqui adorou e vamos aí renovar o encontro muito em breve, tá bom? Brigadão aí. Uma boa noite, um abraço na família. Fica com Deus. Amém. Muito obrigado, viu, Leonardo? Um abraço à sua família Valeu. também.
Obrigado, tudo de Valeu, bom, viu? Tchau, te tchau. Obrigado a agradeço. Obrigado. todos. Até logo. Valeu, até logo, tchau. Tchau, tchau.